refletor de canto baseado em superfície seletiva em frequência para melhoria de desempenho da antena de microfita. Foi apresentado pelo Vinícius Barros. Os autores são o Vinícius, Leni Matos e o professor Maurício Weber. Olá, meu nome é Vinícius Barros e venho apresentar um artigo chamado Refletor de Campo, baseado em superfície seletiva em frequência para melhoria de desempenho de uma antena de microfita. Esse artigo foi desenvolvido no Laboratório de Propagação, LAPRO, por mim, pela professora Leni Matos, da Universidade Federal Fluminense, e pelo professor Maurício Weber, também da Universidade Federal Fluminense. Para essa apresentação, começo com uma visão geral dos objetivos do estudo e quais foram as abordagens escolhidas para chegar aos resultados desejados. Então, farei a apresentação da estrutura proposta, abordando suas dimensões e características. Devido às características do refletor, também serão apresentados como foi escolhido o ângulo entre as placas refletoras e a distância entre a antena e o refletor. Então, apresentarei os resultados obtidos. Visão geral. Esse trabalho tem como objetivo melhorar uma antena de polo operando em 915 MHz e 2,45 GHz para operar em sistemas de RFID. Com isso, foi proposto o desenvolvimento de um refletor de campo baseado em superfície seletiva em frequência, ou FSS. O refletor foi projetado para operar em torno da frequência de 2,45 GHz, sem interferir de forma destrutiva com a outra banda. Introdução. As antenas de microfita são usadas em aplicações tais como aeronaves, mísseis ou satélites, onde o tamanho, peso, custo e facilidade de instalação são requisitos restritivos, necessitando de antenas de baixo perfil e alto desempenho. Esses requisitos estão presentes em muitas aplicações comerciais, tais como o RFID. As antenas de microfita são de baixo perfil, moldáveis a superfícies planas e não planas, de construção simples, leve e de baixo custo, atendendo assim aos requisitos do projeto. A estrutura final. A estrutura proposta é, então, composta de antena e um conjunto de refletores. O refletor é composto de uma matriz de 7 por 7 de células unitárias, totalizando 49 elementos em cada placa, com uma dimensão total de 25 por 25 centímetros. Inicialmente, foi definido um ângulo de 90 graus entre as placas e a antena. Foi posicionado a uma distância de 1/4 do comprimento de onda para a frequência de 2,45 GHz. Porém, devido às características não planares do refletor, foi realizada uma variação paramétrica para obter a melhor distância entre a antena e o refletor, bem como o melhor ângulo entre as placas refletoras. Otimização do ângulo de separação. Para encontrar o ângulo que apresente o melhor resultado, foi realizada uma variação paramétrica desse ângulo, partindo de 90 graus até 180 graus, com uma variação de 10 graus por passo. Assim, foi possível comparar os resultados simulados e concluir que o ângulo de 150 graus apresentou o melhor resultado. Para fixar as duas placas, foi utilizado cola quente, e um pequeno buraco foi aberto no meio para passar o cabo que conectaria a antena. Para posicionar a estrutura em pé, foi desenvolvida uma base de espuma, que pode ser vista na imagem. Aqui está a base de espuma. E também podemos ver o ângulo de 150 graus. Agora temos a otimização da distância. Para determinar a melhor distância, foi utilizado o mesmo processo de variação paramétrica, partindo de 1 cm até 15 cm de distância, com um passo de 1 cm. Com isso, foram comparados os resultados simulados, escolhendo 11 cm, que é aproximadamente o comprimento de onda de 2,45 GHz, com o que apresentou o melhor resultado. Para fixar a antena na posição correta, foi utilizada uma espuma que foi colada com cola quente no refletor. Na imagem podemos ver como ficou a estrutura final, com a antena presa pela espuma. Podemos ver que tem 11 centímetros e a espuma está prendendo a antena.
Agora nós temos a análise dos resultados. Com o objetivo de validar a estrutura, o protótipo foi caracterizado experimentalmente. Para isso, foi medida a perda de retorno com o analisador vetorial de rede. Na imagem ao lado, temos o gráfico de comparação do S11 simulado e medido. Como podemos ver, os resultados medidos ficaram bem próximos da simulação e dentro do esperado, com uma perda de retorno de aproximadamente 45 dB medido e 20 dB simulado para 915 MHz, e uma perda de aproximadamente 37 dB medido e 35 dB simulado para 2,45 GHz. Resultados até alguns pontos melhores do que a simulação. Quanto à banda, ocorreu um leve deslocamento, mas isso não é um problema, pois ainda está dentro da banda de operação do RFID. Agora temos a comparação entre os ganhos simulados para a antena e a estrutura. Como podemos ver, o ganho aumentou para as duas bandas da antena, mostrando que a FSS produz um ganho maior até para a banda de 915, mesmo sendo projetada para atuar em 2,45 GHz. Comparação dos resultados obtidos na simulação. Nessa tabela, temos a comparação de diversos dados obtidos. É possível observar que para a frequência de 915, o S11 se manteve praticamente inalterado. Já para 2,45, ele cresceu significativamente. Comprovando que a FSS é transparente para a frequência de 915 MHz. Como já foi observado também, temos um aumento do ganho, e constatamos que a antena se tornou mais diretiva para as ambas as bandas. Na relação frente-costas, temos uma mudança significativa. Principalmente para a frequência de 2,45 GHz, que chegou a ser aproximadamente 17 vezes maior. Aqui temos uma imagem da estrutura proposta no plano, como foi simulado, para ter uma ideia de como ficaria, de como está na simulação. Os diagramas de radiação. Agora vemos os diagramas de radiação da antena com e sem FSS. É fácil notar a diferença. Para a frequência de 915, parte da energia é redirecionada para o lado oposto. O mesmo é observado no 2,45. Para a mesma direção, temos um redirecionamento da onda irradiada. Isso mostra que a FSS está funcionando para o que foi proposto inicialmente, e que os parâmetros de radiação da antena para a frequência central de 2,45 GHz foram melhorados sem prejudicar a outra frequência. Conclusão. Com os resultados apresentados, é possível notar uma diminuição dos lóbulos secundários, obtendo um aumento na eficiência da antena. Ainda nas simulações, conseguimos uma relação frente-costas de 1,31 e 16,7 vezes maior para 915 MHz e 2,45 GHz, respectivamente. A perda de retorno na banda de 2,45 GHz atingiu aproximadamente 30 dB, se mantendo praticamente inalterada para a frequência de 915 MHz, comprovando assim que a FSS é praticamente transparente para essa banda. Embora o sinal sofra maior atenuação com a distância de 2,45 GHz, isso é compensado pelo aumento do ganho, que passou de 2,2 dB para 9,32 dB e 0,58 dB para 6,59 dB para 915 MHz. Tendo em vista o aumento do ganho e da relação frente-costas, concluo que a estrutura terá um bom desempenho para RFID, principalmente em situações onde necessite de uma grande concentração de potência em uma mesma área. Agradecimentos. Eu gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa concedida, à Universidade Federal Fluminense pela oportunidade e aos professores do LAPOP pela contribuição no desenvolvimento do projeto.
Com isso, eu termino a apresentação. Obrigado a todos que assistiram. Caso queiram entrar em contato para dúvidas, podem enviar para o meu e-mail, que é vinicius_barros@id. Obrigado, Vinícius. Eu não estou vendo o Vinícius online. Está por aí? As perguntas podem ser direcionadas a mim, então, Alexandre, se alguém tiver. Ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho um comentário. Pode fazer. Gostei muito do trabalho prático, entende? E não só para RFID, mas para outras aplicações. Eu acho que vocês têm um produto na mão. Vocês podem pensar em, numa próxima etapa, fazer um protótipo pré-industrial, e realmente, porque é muito bom o resultado. E outra coisa que a gente está comentando aqui desde o início, né, a mágica do metamaterial, né? Quer dizer, você colocou, em vez de 2 planos condutores, né, eu já vi essa antena em vários lugares com 2 planos condutores, você botou ali um arranjo de metamaterial em cada um dos planos e teve um resultado sensacional. Entende? Então, fica esse comentário, né? Quer dizer, trabalho muito bom e, eventualmente, se vocês estenderem um pouco a parte teórica, vocês podem publicar. Agora, principalmente, isso é um protótipo. Nessa frequência e em outras frequências, vocês podem ter um produto aí. Claro que não é o objetivo da pesquisa acadêmica, mas eventualmente alguém pode se empolgar e pensar em fabricar isso, porque é muito melhor que as soluções que estão aí instaladas, né? Porque, enfim, parabéns mais uma vez. Bom, professor Marbei, muito obrigado pelos comentários. Só fazer alguns comentários também em relação ao trabalho. Esse trabalho é um trabalho de iniciação científica lá do nosso grupo, né? O interessante é que o aluno que começou, ele acabou saindo porque passou no processo seletivo de uma empresa, estava trabalhando antes de finalizar o curso. Então, o Vinícius assumiu o trabalho, só que era um trabalho que não era nessa linha inicialmente. Só que o próprio aluno que acabou saindo, ele voltou com uma demanda da própria empresa, solicitando algo na área exatamente de RFID, né? E aí nós propusemos, então, esse trabalho, a empresa acabou gostando, então foi na verdade, uma solicitação de uma empresa, né? E o trabalho continua sendo desenvolvido, né? O mais interessante é que um outro grupo da Universidade Federal do ABC acabou também vendo a publicação do trabalho e eles estavam trabalhando com rectenas, né? Apesar do Vinícius ter comentado que foi um processo também de parametrização para encontrar o ângulo ideal, né? A gente utilizou teoria de imagem, tá? Para poder conseguir convergir melhor o sinal. Então, o que acontece? Esse trabalho já está em andamento, a gente provavelmente vai conseguir algumas publicações com relação a ele, mas na área de rectenas. Só para a gente ter ideia, a gente está conseguindo, com a inserção do refletor baseado em FSS, 0,8 volts, né? Ou seja, a gente já fez estudos que comprovam que dispositivos de baixa potência podem ser ativados a partir de 70 milivolts, né? Então a gente está com quase 1 volt aí de aplicação para conseguir ativar dispositivo de baixa potência, né? Então é um trabalho significativo, né? Fazendo uma comparação rápida, né? Sem o conversor, perdão, sem o refletor de canto, a gente conseguiu da ordem de 200 milivolts, né? E com o refletor de canto a gente conseguiu convergir o sinal, atingindo aí mais ou menos, né? Não está no trabalho, mas é uma evolução desse trabalho também, a gente está conseguindo aí 800 milivolts de tensão. Excelente, excelente. Ótimo. A Cíntia está comentando aqui, se pensarmos mais ao longe, conforme o professor Marbei comentou, se inserir num radome, podemos sim pensar num protótipo. Nada à disposição para conversar sobre isso.
A Gelsa tem uma pergunta. Gelsa, por favor. Gelsa, não estamos te ouvindo. Eu também não estou ouvindo, não. Ela está com o microfone aberto, mas não estamos ouvindo. Bom, Escreve e estou respondendo para a Cíntia aí, está aberto também para colaboração, Cíntia. Gelsa, escreve a pergunta se tu não estás conseguindo falar. Eu tenho uma pergunta. Vocês chegaram a comparar isso com um refletor normal? Sim, Alexandre, nós fizemos a comparação, sim, os resultados, na verdade, eles ficam muito próximos. Só que a nossa ideia era fazer com que a antena ela permanecesse, né? Acabou não acontecendo, pelo menos não como a gente esperava, mas que ela permanecesse, que o refletor permanecesse transparente para a frequência de 915, né? O que não aconteceria com o refletor normal, né? Quando tu chamas transparente, o que tu quer dizer isso? Que ele não reflita? Que ele não, na verdade, que ele acaba não refletindo para a frequência 915, né? Ah, tá. Então, a ideia na frequência certa. A gente queria que ele permanecesse com um comportamento, é um modelo de polo, né? A gente queria que ele permanecesse com um comportamento omni na frequência 915. Ah, tá. A pergunta da Gelsa é sobre usar outros substratos para um protótipo. Sim, nós fizemos também levantamento de substratos, inclusive variações, né, que poderiam acontecer com o próprio FR4. E a ideia que a gente teve, pelo menos com relação à variação de substrato, é que a gente pudesse minimizar ou miniaturizar o tamanho da antena, né? A gente estava aí com uma antena relativamente grande, né, para essa faixa de frequência. Então a gente sim fez o estudo de outros substratos e, como esperado, eles se mostraram promissores. Mas a nossa ideia, com base na solicitação da empresa, era que fosse um protótipo de baixo custo. Comentário da Gelsa, perfeito. Sim, usando substrato Duroid 6880. Com esse nós não fizemos. Acho que a gente testou o TMM4 da Rogers, que é um substrato que tem característica muito próxima do FR4, né? Só que com um pouco menos de uma tangente de peso um pouco menor. Tá bom. Mais alguma pergunta? Bom, então como não temos pergunta, usando a superfície transparente que o Jorge mostrou. Não chegamos a fazer nenhum teste com relação ao metamaterial. Se alguém tiver interesse, né, indo mais ou menos ao encontro do que a Jéssica comentou e que o Jorge Virgílio apresentou, acabou de ser publicado um trabalho na UFABC também, baseado em rectângulos, utilizando o refletor baseado em meta, não em FSS, né? Então, logo, tá uma dissertação, eu depois passo aí aqui no grupo o título do trabalho, mas em relação a gente não pensou nada em meta, não, para a utilização desse trabalho. A Gelsa comenta aqui que poderemos otimizar seu projeto. Estamos abertos para colaboração, Gelsa. E dando parabéns. Muito obrigado. Bom, acho o Virgílio, por favor, vou enviar pro e-mail dele. Né? Ele compartilha depois para todo mundo lá no grupo. Perfeito. Okay. Bom, acho que se não temos mais perguntas, a gente pode acabar a sessão dessa manhã. E lembrando que às 2h30 vamos ter a palestra convidada do professor Benhur, onde ele vai comentar os desenvolvimentos do grupo de metamateriais de São Carlos. Então, obrigado e à tarde a gente dá continuidade. Abraço a todos.